Olá, bem-vindos a mais uma aula aí do curso técnico profissional em marketing. Bem-vindo a essa aula de legislação, mais uma aula aí que a gente vai ter. Sejam todos bem-vindos. Espero que a gente hoje esteja bem conectados, estejam me ouvindo bem, tá bom? Eu sou o professor Dagoberto e a gente hoje vai estar dando início aí a mais uma aula de marketing pensando em legislação, que é nosso conteúdo desse trimestre, desse ano, tá ok? Então bora lá. Hoje é a aula 2, tá? Lembrando que a aula 1 ela tá gravada, provavelmente a gente vai tentar postar também lá no Classroom. E eu queria que você visse essa aula. Hoje eu vou dar uma revisada nela, até pra gente, porque ela vai ser meio tema, meio base para todas as nossas aulas. Então hoje eu vou estar dando uma observada nela, uma revisada nela sobre legislação, tá ok? Então bora lá. O que a gente vai ver nessa aula? Uma revisão sobre o que é legislação para o marketing, tá? Então lembrando que no marketing a gente tem que ter toda uma base, toda uma estrutura de pensamento, analisando a partir das legislações ou das regras das leis que já estão instituídas, para que eu possa construir assim minhas campanhas de marketing, minhas propagandas, minhas comunicações, tá ok? E hoje a gente vai estar dando uma revisada sobre isso e como fazer isso para se encaixar no nosso processo de produção de marketing, tá ok? Então bora lá. Legislação no marketing, o que seria, galera? Então, basicamente a gente vai pensar em respeitar a legislação, né, para o marketing mais do que uma obrigação legal. Ela representa uma preocupação ética que a sua empresa tem com o consumidor e com o meio ambiente. Então, basicamente, galera, hoje tem se falado demais que o marketing ele tem que visar, ele tem que prezar por representar essa ética, né? Dentro dos processos de construção de trabalho dentro do marketing. Então, tanto para a empresa, quanto para aquelas pessoas que vão prestar serviço para uma empresa. Então, por exemplo, a pessoa que vai ser contratada dentro do marketing, ele automaticamente ele tem que ser instruído e tem que ser resgatado em todo o processo de produção dele, para que ele possa recorrer às leis, para que o marketing que ele está fazendo ali ele não seja sujo, não venha ferir alguma regra e ele não venha ser punido, né? Você vai ver bastante eu falando isso em todas as aulas, por quê? Porque tem muita campanha que ficou legal o áudio, ficou legal o vídeo, a ideia conectou, mas eles erraram em alguma coisinha que feriu a legislação ou não estava adequado para a idade, ou o produto ele tinha que ser mais especificado para o cliente, enfim, né? Eu falei bastante isso na última aula e vou continuar falando. Por quê, galera? Porque coisinhas simples assim acabam por perder um trabalho às vezes todo de uma equipe toda, né? Então é interessante pensar nisso, tá ok? Bora lá pro nosso próximo slide aí, rapidão, já revisando. Então, o que realmente seria a legislação para o marketing ou dentro do marketing, tá ok? Legislação para o marketing nada mais é do que a junção de normas, regras voltadas para a comunicação comercial, tá? Então, estou falando de vendas, estou falando de marketing, publicidade, propaganda, administrações, tá? Eu estou falando de basicamente essas regras que são recorridas e pensadas em como alcançar um melhor engajamento para a sua campanha de publicidade e marketing, tá ok? O áudio está chegando legal aí, bacana? Sim. Beleza. Continuando aí rapidamente, segundo ponto ali, galera, diversas regras devem ser seguidas para a divulgação de serviços, produtos e principalmente ofertas e promoções. Então, o que acontece aqui, galera? Às vezes uma empresa te contrata para fazer a campanha de marketing da sua empresa, e essa empresa às vezes ela presta um serviço, ela vende um produto. O que eu tenho que pensar? Onde que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar as regras, o que a lei me diz sobre essa campanha. Então, por exemplo, às vezes o cara está falando que a marca dele é a melhor do mundo. Ele quer que você use essa frase na campanha de marketing dele. Mas essa frase pode dar problema para a sua campanha, para o seu
processo de comunicação com o cliente. O que você vai fazer? Você vai ter que adequar palavras, até as palavras a gente tem que medir. Por quê? Porque elas podem ferir alguma regra ou falar uma coisa que ela não pode provar. Porque assim, nenhuma marca pode falar que ela é a melhor do mundo, por exemplo. Por quê? Porque um concorrente, outra marca concorrente pode processar, pode entrar com algum recurso ali e processar a sua campanha. E processar a marca. Enfim, vai ser uma questão aí bem complicadinha, tá bom? Questão de serviço. A pessoa falar que faz um serviço e aí alguma pessoa não é bem o serviço que ela vai oferecer. Então, quem é do marketing, ele tem que conhecer tanto o produto dele, como eu já falei aqui e vou continuar falando. Uma campanha de marketing ela é baseada em conhecer o seu produto intrinsecamente, galera. Então, assim, anotem isso, sabe? Conheça o seu produto. Se eu vou vender pão, eu tenho que saber quem que foi o padeiro que fez, qual que foi realmente as melhores qualidades de produto que ele usou, de farinha, de produtos que ele usou para fazer esse pão. Eu tenho que conhecer o meu produto, aonde que ele está localizado, quem que é o público dessa padaria que ele está vendendo esse pão. Então, assim, para poder até fazer um engajamento melhor dentro da minha campanha de marketing. E eu vou recorrer à legislação justamente para que eu não possa fazer uma campanha que venha trazer um retardo, quer dizer, anular e fazer um efeito contrário, de vez valorizar a marca ou o serviço, faz o contrário. Então, por isso que é de grande importância a gente recorrer à legislação, tá bom? Bora lá? Terceiro ponto lá. Terceiro ponto, galera, não seguir as normas pode ocasionar problemas jurídicos, né, e punições, como multas e interrupções da circulação do material ou do serviço, como eu falei aqui, tá bom? Então, bora lá. Lei regulamentadora. Então, a gente tem a lei aqui, 9.294, né, 1996. É a principal lei aí que regulamenta o marketing, né? Ela foi decretada em 1996 e segundo, a gente não vai entrar em detalhes aqui, tá bom? Vou dar só um resumo nesse período, vamos dar só uma pincelada. Então, segundo o decreto, algumas instruções devem ser seguidas por empresas dos ramos de fumegêneros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, tá? Esses produtos, galera, né, fumegêneros, aqui é tabaco, né, tabacarias, né, produtos derivados do tabaco, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Esses produtos, galera, eles têm umas regras bem estipuladas. Então, quando eu vou pegar uma campanha de marketing de uma empresa desse segmento, desse ramo, eu tenho que conhecer a legislação. Tanto para entender para quem vai ser esse público, eu tenho que especificar esse público. Por exemplo, eu não posso, inclusive hoje, a gente sabe que as campanhas ou propagandas, por exemplo, de tabaco, elas estão proibidas, por exemplo, no horário comercial, né? E hoje está meio que, ela é censurada mesmo. Bebidas alcoólicas, então assim, hoje, com o avanço aí dos processos educativos, a gente tem regras bem estabelecidas com relação a esses produtos. Medicamentos. Esse medicamento, ele tem contraindicação, ele é um medicamento para qual sintoma, né? Enfim, eu não vou fazer, por exemplo, a propaganda do medicamento, por exemplo, de tarja preta. Eu não vou fazer, por exemplo, uma propaganda de um medicamento que ele é específico para uma doença, por exemplo, de câncer. Por quê? Porque ela é de uso específico, de intuito médico, é uma prescrição médica, então não vai ser necessário eu fazer essa propaganda. Agora, eu posso fazer uma campanha falando sobre o benefício desse medicamento. Geralmente o governo faz muito isso, ele contrata empresas ou até as pessoas que são contratadas pelo governo dentro do marketing
para fazer uma campanha sobre vacinação, sobre uma medicação que precisa ser tomada, por exemplo, né, a questão das vacinas, né, por exemplo, do Covid. Ali teve uma propaganda. Eles tiveram que acessar as regras para poder fazer essa divulgação. Inclusive, no Brasil, ocorreu várias cruzamentos de informações nesse período, no período da pandemia, não sei se você lembra. Por quê? Porque a galera, tem muita gente que não fez, até alguns políticos não fizeram ou não analisaram essas leis para poder fazer essa propagação ou a divulgação desse medicamento. Tá ok? Bora lá? Próximo lá, galera. A gente vai ver ali. Pontos para atenção dentro da legislação do marketing, tá? As norminhas lá. Primeiro, galera, que eu queria que a gente entendesse aqui. A legislação do marketing envolve diversas áreas do direito, tá? Pô, professor, mas eu estou estudando marketing. Eu tenho que estudar direito, galera. Tudo tem a ver, em todas as áreas a gente tem que entender um pouco de direito, tá? Porque é essencial estar atento a alguns pontos para garantir que as práticas estejam em conformidade com a lei e evite penalidades, como eu já falei aqui. Por quê, galera? Por exemplo, quando a gente está falando de marketing, a gente está falando também de arte. Então, também, por exemplo, eu não posso romper um direito autoral ou pegar alguma coisa que já é constituída, uma música, uma imagem, tem direitos autorais ali. Então, a legislação, por exemplo, de direitos autorais, ela vai me caber a mim, para mim colocar dentro da minha campanha de marketing. Então, algumas imagens eu tenho que pesquisar para ver se ele é código aberto, quer dizer, se ela está livre de direitos autorais, se alguém patenteou, se é de alguém aquela arte, ou aquela música, ou aquela imagem, para que assim eu possa usar dentro do meu processo de construção visual ou auditivo da minha campanha de marketing. Tá? Então parece óbvio isso, galera, mas tem gente que não se atenta, daí coloca uma musiquinha lá que não podia pôr, aí dá-lhe tem que pagar a indenização, tem que pagar direitos autorais, que dá uma punição aí, inclusive punições pensadas em multas mesmo, tá? Então, interessante entender isso aí, ponto de atenção aí. Então, quando você vai fazer uma campanha, mesmo para a escola, tá, galera? Já vamos prestar atenção nisso. Vou montar uma campanha lá no Canvas. Olha para ver se aquela imagem que você está usando, ela não tem um código aberto. E se ela tiver um código aberto, você também tem que falar lá na tua bibliografia de onde você tirou aquela imagem ou aquela música, tá? E, inclusive, pequenos trechos de músicas podem ser usados, eu acho que até 15 segundos, se eu não me engano. Tá? A gente vai entrar nisso mais a fundo aí nas questões de direitos autorais, tá? A aula de hoje é mais para dar um panorama geral das regras, tá ok? Então bora lá, próximo. Órgãos regulamentadores. Então, galera, é interessante entender isso aqui, porque lá nesses órgãos, no site desses órgãos também já tem alguns encaminhamentos informativos, tá ok? O primeiro aí eu vou falar do CONAR. Na legislação para o marketing, o conselho, o que é o CONAR, galera? Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. É o CONAR. É um dos órgãos mais relevantes no combate a campanhas que descumprem as regras ou as normas. Tá? Então, por exemplo, o cara fez uma campanha publicitária enganosa, uma promoção que não existe no mercado, um serviço que não existe. Onde que o cliente, a gente como cliente recorre para denunciar? Esse é o órgão, o CONAR, tá ok? Próximo lá, galera, LGPD, tá? O que seria a LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados, né? A principal medida dessa organização é a regulamentação para que os clientes sempre sejam informados sobre quais dados foram recolhidos e qual será o uso deles. Além disso, a empresa é responsável pela segurança das informações e podem ser punidas caso haja algum tipo de vazamento. Tá? Então, algumas empresas, por exemplo, elas fornecem uma promoção mediante a um cadastro, a uma fidelização do cliente. Não tem nada de errado com isso. Mas essa coleta de dados, ela tem que ter uma proteção. Então, se esses dados vazarem, essa empresa ela pode
e deve ser penalizada, tá ok? Quem que penaliza isso? Qual que é o órgão que é responsável por isso? LGPD, tá? Então, só para a gente entender quem que regulamenta isso aí. Bora lá? E o último aí, e é um que a gente vai entrar também, vai falar bastante, é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Todo mundo conhece o Código de Defesa do Consumidor aí? Já ouviram falar dele? Inclusive tem alguns programas de televisão que usam estão usando bastante esse código aí para poder mostrar algumas falhas que existem no comércio e algumas vendas. Já viram? Já assistiram? Alguém já viu? Dá um ok lá no chat lá para nós aí quem tá atento aí, quem tá acordado e fala um oi aí para mim no chat. Bora lá, galera, dá um oi para mim no chat lá. Aí, galera, dá um joinha aí pra mim, o Caio. Muito bem, Caio. O Caio tá acordado aí. Sei que já estamos. O Arthur, o Carlos. Opa, a galera tá acordando aí. A Evelyn, a Giovana. Nunca ouviu falar no Código de Defesa. A gente vai falar um pouquinho dele. A Lara. Bom dia, Lara. Vamos falando um oi aí, vamos acordando. Estamos falando dos órgãos regulamentadores. Tá bom? Galera, então. Primeiramente aí, galera que tá acordando, parece uma aula um tanto densa, mas vocês vão prestar atenção que quando a gente vai construir qualquer tipo de correlação, inclusive para a gente entender os nossos próprios direitos com o consumidor. Porque antes de eu ser uma pessoa que vai trabalhar com marketing, eu tenho que me ver como um consumidor. É automático. Se eu não me vejo como um consumidor, basicamente eu não vou conseguir criar uma campanha que seja alinhada com uma questão ética, com uma questão moral e uma questão também de legislativa, né, de regras, tá ok? Então bora lá. O que seria então o Código de Defesa do Consumidor, né? É um ponto crucial aí para ser estudado no marketing. Aqui a gente vai falar de regras que basicamente vão garantir com que o consumidor ele venha a ter, caso ele adquira tanto um serviço quanto um produto, tá? Inclusive é um dos maiores fontes para a gente, tanto como consumidor como pessoas do marketing, tá? Bora lá então? Em resumo, galera, dessa última aula, isso aqui só foi um resumo, a gente entendeu que como a legislação influencia as estratégias de marketing e a relação entre uma empresa e o consumidor. Né, que existem órgãos, legislações que estão ali atentos para garantir aí, uma melhor conexão entre empresa e consumidor. Então, pensando no cumprimento das leis, evita penalidades, protege a reputação da marca e fortalece a confiança do público. Além disso, assegura práticas justas no mercado, né, prevenindo concorrência desleal. Né? Você vai ver que eu falei muito isso na última aula. Um marketing legal é responsável e é a base para um relacionamento sustentável para o cliente. Galera, isso aqui é ótimo para a gente pensar, né? De proteger a reputação de uma marca. Então, quando alguém nos contrata ou você vai vender um produto que é seu, você tem que pensar, né, em como gerar essa confiança para o público. Então, oferecer um serviço de qualidade também oferecer meios para que ele entenda que o produto que você está vendendo, ou o serviço que você está oferecendo, ele está dentro da legalidade. Ele pode ser cumprido. Por exemplo, eu não vou vender um produto vencido, eu não vou vender um produto que ele é para maiores de 18 anos, para uma criança. Eu não vou dar um serviço que ele não atenda o meu cliente de forma integral, tá? Eu vou pensar em preço, eu vou pensar em qualidade de serviço, tá? Então, como é importante assegurar essas práticas quando eu estou construindo uma venda, uma publicidade, um marketing mesmo, né? Porque marketing tem a ver com isso, com venda, com publicidade, com gerenciamento do produto, tá ok? Então, bora lá para a aula de hoje mesmo. Começando, nessa nova aula hoje, a gente vai entender, vai compreender sobre práticas comerciais e cláusulas abusivas. Galera, hoje a aula é extremamente temática e controversa e vai gerar bastante conversa aí pra gente, porque é uma aula que
realmente a gente tem que compreender no marketing, tá ok? Bora lá. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Galera, identificar práticas comerciais abusivas e cláusulas ilegais em contratos, garantindo assim campanhas de marketing éticas e transparentes, tá? Tanto para aquelas que a gente vai construir, para aquelas que já existem, a gente vai fazer análise hoje de vários pontos de vista pensando nesse ponto aqui, tá? Então bora lá. Começando, vamos pensar aí, vamos começar debatendo, a aula de hoje vai começar já debatendo, isso aí. Perguntinha, o que é ser enganado, galera? Voltou lá, peraí que correu aqui. O que é ser enganado? Alguém podia digitar no chat aí? O que é ser enganado? Palavrinha rápida aí. O que é pra você? O que significa ser enganado? Passar a pessoa para trás, o Arthur falou ali, ó. Passar a pessoa para trás. Faltou um S ali, mas eu entendi. Passar a pessoa para trás, quer dizer, ali eu poderia especificar, pode até especificar uma ação, tá, Arthur? Por exemplo, o que significa passar a pessoa para trás? Um exemplo, por exemplo, disso. Furar uma fila, né? Contar uma mentira, a Giovana falou ali, né? Falar uma coisa que não é verdade, né? O que mais, galera? Por exemplo, mentira tem a ver também com... A gente sempre vai pensar em dois processos, tá? Por exemplo, dentro da pessoa e dentro de um objeto qualquer. Que eu pegar lá um celular, alguma coisa, pegar um objeto qualquer. Então, assim, dentro desse objeto, o que eu vou falar de verdade? O que poderia ser uma mentira? Ah, mentira é falar que aquele celular ele vai fazer você ser a melhor pessoa do mundo. Uma mentira. O celular não vai fazer isso para você. Eu tenho que falar a verdade. De uma pessoa, eu posso falar que a pessoa que ela não é aquilo, né? Ter promessas e o final das contas não ser cumprido. Muito bem. Famosa fala de político, né? Que a gente tem esse termo no Brasil, né? É o político que fala que vai fazer e não faz. Falsificação. Falar que aquilo é da marca original produzida para aquela empresa e não é. Muito bem, Giovana. Falsificação ideológica. Falar que você é e não é. Estou pensando em produto e pessoa. Propaganda de um jeito, né? O Carlos falou, a propaganda de um jeito e o produto vir de outro. Exatamente. Por exemplo, você compra um produto na loja lá, um exemplo, e isso é direito, tá? Você compra no site. Aí quando o produto chega na tua casa, não tem nada a ver com aquele produto. Muito bem, Carlos. Inclusive, é a segunda pergunta. Se você já foi enganado em alguma compra, comenta aí, galera. Você já comprou alguma coisa e se sentiu enganado? Quem já comprou alguma coisa na internet e se sentiu enganado? O que aconteceu? Comenta aí, galera. Meu, esses dias eu tenho que comentar aqui. Esses dias eu comprei um instrumentinho lá, um ukulele, não sei se vocês já ouviram falar. E quando ele chegou em casa, galera do céu, ele veio todo com um cupim. Horrível. Nossa, deu até nojo, assim. Foi. Aí teve que devolver, teve um maior, assim, dor de cabeça, mas assim, a loja devolveu, me enviou outro, pediu desculpa, tudo, mas assim, acontece, né? Mas eu vi que teve a participação verdadeira da empresa, às vezes foi um erro de envio, não sei, de logística, mas para você ver que, e tá dentro do marketing, tá? A logística também tá dentro do marketing. Saber selecionar o produto adequado, dentro da qualidade da venda, enfim. Bora lá. A Heloísa, a Giovana falou já. Vamos ver lá de vocês. Ser traído para qual você tem um relacionamento. Exatamente. Quando você tem um relacionamento com alguém, a pessoa te trai, fala que vai fazer alguma coisa para você, não faz. Na hora da situação difícil, vira as costas, fala que é teu amigo, fala por trás. Enfim, a gente tem bastante caso aí durante a nossa vida que a gente conhece, né? A Giovana lá tá contando, ó, que uma amiga pediu um chapéu de uma cor e veio de outra. E era para ser de couro e veio de EVA.
Nossa, meu Deus. Olha aí, pra você ver. O Arthur falou que pediu um coturno 44, mas veio tamanho 42. Exatamente. Outra erro de logística, galera. O que que é logística? Entrega. Muito bem. Mais alguém aí já comprou uma coisa e se sentiu enganada? Enganado? Mais alguém? E como vocês se sentiram quando o produto chegou lá e não era aquilo que você comprou? Como é que foi como você se sentiu e como você reagiu com a loja ou com o site que você comprou lá, o e-commerce lá que você comprou? A Evelyn falou que pediu um quadro que na foto parecia ser uma coisa mais linda, mas no final não era bem aquilo, não era aquilo. E como é que você se sentiu, Evelyn? Conta aí pra gente. Como é que foi? Como você recorreu a esse produto que não veio de acordo com o que você viu lá na loja? O que que vocês fizeram? Qual que foi os passos pós-compra, né, no caso ali? Quem pode comentar aí? Giovana pediu reembolso. Muito bem. Alguém aqui fez uma avaliação negativa na loja? Lembra que isso também é um direito seu, fazer uma avaliação negativa na loja. Por quê? Porque isso também é marketing. Por isso que toda loja ela tem lá a avaliação do produto. Por quê? Porque geralmente quando a gente compra, a gente também tem que pensar na avaliação do produto. Meu pai pegou para ele, não devolveu não, deu certo para outra pessoa, tá bom. Muito bem, Arthur. Tá bom que já nem deu prejuízo para ninguém, já não teve que esperar outro chegar. Exatamente. Vai ter que pedir outro pela internet, vai esperar demorar para chegar, então acaba ficando, se deu certo ele fica, né? É a avaliação negativa, galera. Então, assim, a avaliação negativa ela conta muito, galera. Conta muito, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer sempre certinho. Porque às vezes você perde, não com uma venda errada, às vezes você perde milhões ou centenas de vendas por causa das avaliações negativas. Tá? Então, isso é importantíssimo a gente pensar quando a gente vai fazer uma campanha de marketing. Beleza? Bora lá, então. Práticas comerciais. O que seriam, então, essas práticas comerciais? Práticas comerciais, galera, são todas as ações de compra e venda de produtos e serviços entre empresa e consumidores, tá? O famoso B2B. O que seria B2B, galera? A gente vai falar muito desse termo técnico do marketing, que é empresa vendendo para consumidor final, tá ok? Então é uma loja que ele vai vender ali direto para o seu consumidor. A gente também tem o C2C, que é consumidores vendendo para consumidores, que é o caso do marketplace que tem no Facebook, enfim, que dentro desse aspecto aí tem muita enganação, tem muita, só que a legislação não consegue alcançar porque é uma pessoa física. Mas a gente vai entrar nisso aí, tá? Porque o verdadeiro marketing ele começa pequeno e conforme a sua campanha ela é clara, ela pode chegar a virar uma empresa de sucesso. Então, por isso que é tão importante estudar a legislação dentro do marketing, tá? Beleza? Então, um exemplo aí, galera, como eu falei, promoções enganosas, você comprar na hora de pagar não é bem aquele valor, descontos que não existem, né? Então, assim, o marketing digital, ele tem muito disso. Então, quando a gente está pensando em práticas comerciais, a gente está pensando em todo quanto é tipo de negociação, tanto da empresa para o consumidor. Então, promoções, descontos, marketing digital, atendimento ao cliente, tá? Que a gente vai falar muito também aqui um pouquinho, tá ok? Então, bora lá. E vamos entrar hoje no nosso principal tema aqui, tá ok? Que são cláusulas abusivas. Alguém aqui sabe o que é cláusula abusiva ou cláusulas abusivas? Alguém pode me falar aí? Se quiser abrir o microfone também pode abrir, se quiser digitar no chat, pode levantar a mão ali e falar. Bora lá? O que são cláusulas abusivas? Mais um debate aí. O que é uma cláusula abusiva?
Bora lá, galera. Estão aí? Bora lá. Cláusula. São termos de um contrato que pode prejudicar a pessoa que está assinando o contrato? Exatamente, Caio. Exatamente. Bem isso que o Caio falou. Então, cláusulas abusivas, galera, é um contrato que ele é feito mediante uma negociação, seja ela qual for, tanto de produto quanto de serviço. Então, quando a gente está falando desses contratos ou cláusulas, são regras para que aquilo aconteça, mediante aquilo ou dentro daquilo tem que estar por escrito, tá? Abusiva seria por quê? Porque ele vai além do ético, além dos valores que realmente agrada os dois lados, porque essas cláusulas elas servem para que os dois lados tenham garantias, tanto o consumidor quanto a empresa. Consumidor porque ele para ele receber um produto, da empresa porque ele está enviando e se garantindo dentro de uma qualidade, tanto do produto quanto do serviço, tá? Mas tem algumas empresas que elas criam negativamente cláusulas abusivas justamente para se proteger, porque ela já às vezes age como a gente diz, na segunda intenção. Ela age meio que realmente com má fé, tá? E isso é bem mal visto pela lei, inclusive, né? Então bora lá. Cláusulas abusivas são condições impostas ao consumidor que colocam em desvantagem ou desrespeitam os seus direitos. Então, basicamente, quando existem lá, por exemplo, e já aconteceu, não sei se já aconteceu comigo, de você assinar um contrato ali, inclusive contrato de trabalho, e já aconteceu, inclusive, há pouco tempo atrás, em que eu precisava pegar aquele trabalho e eu assinei aquela cláusula de contrato de trabalho, tá ok? Só que o contrato era totalmente abusivo, ele ignorava todos os direitos do trabalhador, ele só prezava o direito da empresa, tá ok? E o que, que eu fiz? Quando eu vi aquele contrato ali, eu acabei até abandonando, largando esse tipo de trabalho, né? Fazia pouco tempo que eu estava ali, eu já consegui outro trabalho mais qualitativo para minha carreira, e eu larguei aquele trabalho. E acontece muito, galera. Só que o que é uma pergunta para vocês? Eu assinei um contrato. No contrato fala que eu não tenho direito, mas a lei fala que eu tenho. Qual que vai valer mais? Quem pode me dizer aí? A lei ou o contrato que eu assinei? Bora discussão aí. Hã? Qual que vale mais? A lei, exatamente. Só que às vezes a lei, o contrato não está na lei, mas na lei existe uma brecha. Pronto, o que vai valer é o contrato. Então, nesse momento, você vai perder os seus direitos naquele momento. Então, por isso que é muito importante ler o contrato, tanto de venda quanto de compra, para que a gente não possa sair prejudicado, inclusive com uma compra grande. Não, eu vou comprar aqui, mas essa compra ela tem um prazo de 30 dias para ser entregue. E às vezes a empresa que te contratou para fazer aquela compra para vender aquele produto, que também está dentro do parte de marketing, precisa daquilo para daqui 5 dias. Mas aí você já assinou o contrato. E aí você tem que fazer outra compra. Olha o prejuízo que você pode acarretar para uma empresa só por não ter lido ou avaliado o contrato da compra para sua empresa. Tá ok? Então isso é importantíssimo. Respeitar até datas. Se você falou que vai ser naquele dia, que vai ser a entrega, tem que ser naquele dia. Hoje a lei está bem clara sobre isso, né? Inclusive, né? A galera está se atentando bastante a isso, porque isso também traz confiança à marca. Pô, chegou certinho, chegou na data, chegou até antes do prazo. Então isso aí também faz parte, tá bom? Então bora lá, galera. Um exemplo aqui, galera. Vou colocar até aqui um exemplo, ó. Exemplo. Tem algumas empresas que colocam assim: não aceitamos trocas em nenhuma hipótese. Tem algumas lojas que colocam inclusive cartazes nas suas lojas. Só que isso, galera, vai contra o Código do Consumidor, né? O CDC. Então eu queria que você também
anotar essa sigla, porque a gente vai usar muito, o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, galera, tá escrito lá, mas independente, tá contra a lei. Aí sim, não tem brecha na lei. Ele tem que trocar. Se deu algum defeito na peça, se a peça não serviu, se você tem direito de se arrepender da compra, inclusive. Isso está onde, galera? Tudo no Código de Defesa do Consumidor. A gente não vai entrar nele também hoje. A gente só está dando uma olhada por cima para vocês entenderem que eu preciso entender da regra para mim também criar um marketing adequado, respeitado. Tá ok? Continuando, galera. Então, bora lá. Atividades aí, galera. A gente vai fazer uma atividade hoje, a gente tem um tempinho. A gente vai ter um tempinho de 20 minutos para fazer isso aí. Então, primeiramente, eu queria que vocês dividissem em grupos, tá? De 4 a 5 pessoas, tá ok? 4 a 5 pessoas. Esse grupo aí, a gente vai fazer uma atividade já, tá ok? Eu acho que a gente consegue até dividir eles pelo grupo ali. Deixa eu ver com a produção aqui. Consegue dividir eles por grupo? Em salas diferentes? Ou ainda não? Então a gente vai fazer manualmente, galera. Hoje a gente não veio programado para isso. Então vamos fazer o seguinte. Vocês vão se dividir aí. Pega um colega que tá do seu lado. De 4 a 5 pessoas, tá? Tem uns minutinhos aí para você se reunir em grupo, tá? Opa, beleza? Já reuniram em grupo? Muito bem, galera. Nesse trabalho aí, ó, bora lá pro slide. O que eu queria que você fizesse? Vamos dar a temática aí para vocês. Então, primeiramente, tema do nosso trabalho. Eu queria que você anotasse isso. Se tivesse anotado num bloco de notas, tiver um caderninho, anota, porque a gente vai pensar nisso. Diferença entre prática legal e prática abusiva. Esse é o nosso tema. A gente vai construir o nosso trabalho em cima disso, tá? Beleza? Mas o que a gente vai fazer de fato? Primeiramente, eu queria que você pesquisasse no computador. Eu queria que você pesquisasse 2 propagandas. Uma enganosa e uma correta. Tá ok? E você vai trazer esse vídeo, você vai tentar pesquisar, tem que ser um vídeo rápido ali, que você vai colocar ele no mural. Eu vou falar ali a partir do próximo slide. Você vai pegar essas 2 propagandas, você vai criar ali um banner, colocando ela para a galera assistir, e por que, explicativo, por que ela é ilegal, ou por que ela é enganosa, ou por que ela é, ou por que para você ela é certa. Para você, assim, entre aspas, lógico que a gente tem que se basear na lei, tá? Então você vai pegar uma propaganda enganosa, uma propaganda correta, tá? Esse aí é o trabalho. Você já vai pesquisar lá na internet, lá, essas 2 propagandas. E você vai tentar baixar esse vídeo, tá? Acho que todo mundo aí já sabe baixar o vídeo, né? Inclusive, é bem facinho. Tem alguns sites que você pega o link do YouTube ali, se você for pesquisar no YouTube, e ele já baixa o vídeo para você, tá? Beleza? E você vai trazer esse vídeo dentro de uma amostra. A gente vai montar um banner. Como que eu já fiz isso, galera? Etapa 2. A gente vai fazer outra pesquisa para apresentar no nosso banner. Então, no teu banner vai ter que ter as 2 propagandas explicativas por que ela está certa e por que ela está errada, por que ela é correta e por que ela é enganosa. Segundo, você vai fazer uma pesquisa e apresentar dentro do seu banner, no caso seria 3 páginas, primeira propaganda certa, outra enganosa, e agora no terceiro banner você vai pesquisar e vai falar um pouco sobre práticas comerciais e cláusulas abusivas. Você vai pesquisar alguma cláusula, algum lugar que já existiu, já foi decretado isso, já foi verificado. Você vai pesquisar isso e resumir só para apresentar a sua ideia. O seu grupo vai apresentar para as pessoas. Pode ser em 2 a 4 tópicos para mostrar essa cláusula. Uma mostrando a cláusula, outra explicando aonde que está correto, outra mostrando a lei que demonstra que está incorreto e o outro dando uma justificativa final ali. Todo grupo tem que participar, viu, galera? Então pode dividir. Um pode pesquisar uma coisa, o outro
uma propaganda correta, outro pesquisa propaganda enganosa, já vai abaixando, outro já abre o Canvas, você pode usar o Canvas, você pode usar o PowerPoint para montar a sua apresentação, tá? E aí, a partir disso aí, você vai me apresentar isso. Vocês têm aí alguns minutinhos aí, uns 5 minutinhos para pesquisar lá. A gente tem 5 minutinhos para pesquisar a propaganda e mais 5 minutinhos aí para pesquisar práticas comerciais e cláusulas abusivas, tá? Vocês vão montar um bannerzinho. Enquanto um está pesquisando, o outro já vai montando os slides lá no Canvas ou PowerPoint, até para ficar uma coisa bem dinâmica e rápida. Lembrando, galera, também que a gente está atrasado nas nossas matérias e o nosso trimestre já está acabando. Então, todas as nossas aulas vão ter atividades avaliativas, valendo nota para todas elas. Todas elas eu estou avaliando, tá? Então, assim, tentar não faltar nesse momento, porque, galera, vai ter bastante coisa que a gente vai ter que produzir aqui, inclusive bem legais que a gente vai usar nas nossas produções de marketing, tá ok? Então, lá, 5 minutinhos para vocês fazerem essa pesquisa e já criar o seu pré-banner, tá? Hoje a gente vai usar esse tempinho, esses 5 minutinhos aí de aula para fazer isso. A aula vai até 9h10, né? Então a gente tem uns minutinhos para pesquisar. Vou deixar 5 minutinhos para você fazer essa pesquisa. Qualquer coisa, dá um alô no chat ali para mim, tá ok? Pode ser slide, Giovana. Slide PowerPoint, Canvas, pode ser slide. Pode sim. Tá ok? Então beleza, galera. 5 minutinhos eu já volto aí. Vou deixar vocês fazerem a pesquisa. Beleza, beleza, galera? Todo mundo me ouvindo? Ó, é o seguinte, é, o trabalho de hoje, ele é isso aí que eu mostrei pra vocês, né? Se tivesse alguma dúvida, você já sabe o que fazer, eu acredito que já tá quase encaminhado o slide. Mas não vai dar tempo de a gente apresentar nessa aula. Então, o que eu tô pensando aqui? Vamos apresentar na próxima aula, tá? Daí dá tempo de todo mundo se apresentar, dá tempo de colocar mais imagens no teu slide, fazer até mais de um slide lá na explicação, beleza? Para não ficar tão corrido. Então, próxima aula, eu queria que você trouxesse o slide pronto e apresentasse, seu grupo apresentasse para mim, tá? Vou tentar deixar também reservado, né? A mediadora tentar deixar reservado também para a semana que vem a sala de informática ou tablet, para a gente poder fazer essas apresentações, né, do trabalho, tá ok?
E para finalizar a aula, galera, o que eu queria deixar aqui? Só um resumo geral. Então, primeiramente, o que a gente viu nessa aula? Né? A gente viu conceitos de práticas comerciais e cláusulas abusivas que vai ter no seu trabalho. Então, práticas comerciais, lembrando, são todas as interações entre empresa e consumidor, incluindo publicidade, vendas e atendimento. Né? Elas devem ser seguidas ou seguir regras para garantir transparência e respeito ao cliente. Cláusulas abusivas são condições de contrato que colocam o consumidor em desvantagem, contrariando o Código do Consumidor, o CONAN, direitos autorais, enfim. Você vai pesquisar lá no seu trabalho. Hoje eu falei bastante sobre, mas basicamente a aula é isso, tá bom, galera? Então, assim, próxima aula é apresentação. Só que, galera, você tem até terça-feira que vem, eu queria que você estivesse bem atento a essa data, que vai ser... deixa eu só olhar aqui no calendário rapidinho. Terça-feira que vem, galera, é dia 8, tá? Vou colocar até quarta-feira, dia 9, tá ok? Dia 9, você tem para postar o seu slide, a sua apresentação lá no Classroom para mim. Eu vou deixar um linkzinho lá até esse final de semana para você postar até quarta-feira, já deixar postado o teu banner, a tua apresentação. E na quinta-feira que vem, os grupos vão se apresentar, você vai ter 5 minutinhos cada grupo para se apresentar, tá ok? Então, galera, a aula por hoje é isso, obrigado pela tua participação, espero que a aula tenha sido boa para você, que ela seja esclarecedora e nos vemos na próxima aula.